Vamos começar a iniciar a gravação aqui. Essa é a 15ª aula do nosso curso de Ensino de Astronomia na Universidade do ABC. Essa é a parte 2 da aula de galáxias. Se você não viu a parte 1, é altamente recomendável que você veja. Mesmo que você tenha caído de paraquedas nessa aula, nesse curso, é interessante que você assista a ela para um maior entendimento. Mas, de qualquer forma, os slides estarão aí abaixo. Você tem acesso aos outros slides também. Dá para você acompanhar essa aula, já que ela é gravada, com o slide ao lado. Não se incomode caso não consiga na transmissão ler tudo. Os slides estarão logo abaixo. Só deixa eu mudar aqui, fazer a transição aqui. Agora sim. Fazendo um apanhado geral, um retrospecto, nosso universo começou há 1 bilhão de anos atrás. Nossa, já comecei tudo errado. Fazer um pequeno retrospecto aqui. O nosso universo começou com o Big Bang e apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang começaram a surgir as primeiras galáxias. No início, o gás resultante do nascimento do universo sofreu de algumas regiões de sobredensidade, onde há uma maior quantidade de matéria por volume. Você tem essa região de densidade de matéria. Nessas zonas de maior densidade aconteceram por processos que podiam ser espontâneos. Essa aglutinação de matéria, né? Através dessas sobredensidades, o gás e a poeira começaram a se contrair, dando origem às primeiras estrelas. Aqui temos uma ilustração que faz um resumo desse processo. O Big Bang logo no início. Após 400 mil anos aproximadamente, já começa a ter o resfriamento da matéria e o surgimento dessas sobredensidades. A primeira geração, que seria cerca de 150 milhões de anos do Big Bang, surgimento dos primeiros halos de matéria, o surgimento da matéria escura, aí a matéria comum, que é o que acaba gerando as nossas estrelas, tudo que a gente basicamente consegue visualizar. Ao primeiro surgimento de esgotamento do combustível das primeiras estrelas, então esse processo dessas primeiras estrelas acabam gerando matéria para as outras estrelas e o surgimento das galáxias. Elas explodem, entram em colapso e injetando parte da sua matéria. Após cerca de 350 milhões de anos, nós temos o surgimento dessas sementes para as primeiras galáxias. O que resta das galáxias se aglutina através da gravidade e origina um buraco negro, uma região de alta densidade, né? Que acaba atraindo a matéria ao redor e com um momento angular, formando essas primeiras galáxias. Com os super buracos negros, cerca de 13,7 bilhões de anos, que é mais ou menos a nossa época, em tempo galáctico, né, em tempo de cosmologia, aproximadamente a nossa época, que tem o surgimento dos primeiros super buracos negros, com o consumo dos restos das estrelas de outras galáxias primordiais. É aqui que nós temos os buracos negros supermassivos, que são da ordem de milhões de sóis, na ordem de massa. À medida que o gás e a poeira ia se contraindo, começavam a surgir as nuvens protogalácticas. Porém, somente essas sobredensidades não explicavam o surgimento de todas as galáxias e muito menos de suas evoluções. Tem variáveis que explicam, mais ou menos, que é basicamente essa aula,
o que gera esses diferentes tipos, essas interações que geram os diferentes tipos de galáxias. Assim, precisamos entender como funciona a interação dessas estruturas. Por que há galáxias de certas variedades, digamos assim? Ao contrário das estrelas, galáxias têm tamanhos consideráveis em comparação à distância entre elas. Então, parece em ilustrações e visualizações que galáxias parecem assim, pontos muito próximos, mas há bastante distância, principalmente em nível, em distância em anos-luz, considerável. Então, você consegue entender essa interação de uma forma com que é muito diferente de simplesmente um corpo isolado. Essa interação entre os corpos na formação de uma galáxia. As distâncias são muito grandes, mas o tamanho das galáxias também são. Temos aqui um exemplo, uma ilustração de várias galáxias e para demonstrar o quão é rico essas variedades. Galáxias espirais, elípticas, galáxias ativas, radiogaláxias. Aqui nós temos diversos tipos de galáxias. É interessante notar que essas variáveis, como a massa, a sobredensidade, a temperatura, tudo isso influencia na geração, no formato, no que vai ocorrer na evolução da galáxia. É interessante que até mesmo esses corpos que são uma aglutinação de vários corpos, né, que são a interação de vários corpos, eles conseguem ser descritos em algumas variáveis. Eles são processos que podem parecer caóticos, confusos, mas em poucas variáveis você consegue até modelar, descrevê-los. As galáxias, é interessante notar que esse é um conceito kantiano, um conceito do Immanuel Kant, de que galáxias seriam como se fossem universos, pequenos universos isolados. Coisa que atualmente sabemos que não é verdade. Você consegue observar essas interações entre galáxias. Galáxias se colidem, elas atravessam umas às outras. Por causa dessa própria distância entre os corpos que se compõem, então elas conseguem atravessar umas às outras, às vezes perdendo menos matéria do que você pode intuitivamente imaginar. Às vezes até mesmo tendo uma breve interação, mas não necessariamente perdendo matéria. É interessante notar que esse conceito kantiano de universo ilha, isolado, não se vê empiricamente. É o conceito de basicamente que seriam pequenos universos. Há basicamente dois tipos de interação, mas não só eles. É interessante perceber que, para simplificação, mesmo para um maior entendimento, esses dois processos, tanto a colisão como a fusão, são os mais palpáveis de se exemplificar, porque eles são, de certa forma, os mais relevantes para um processo de formação, de interação, da evolução de uma galáxia. Por exemplo, tem a força de marés nesses processos que podem mudar uma variável aqui ou acolá na evolução, mas nesses dois processos, de colisão e fusão, você consegue descrever a maior parte das características de uma galáxia. Deixa eu passar aqui. Temos aqui a fricção dinâmica, que é um processo que ocorre de interação. Como sabemos, a distância que separa as estrelas é muito grande. Logo, quando ocorre uma colisão entre as galáxias, as estrelas em geral não sofrem nenhum tipo de choque entre elas. Você não tem assim, um choque direto, você tem a interação, que é a fricção dinâmica entre elas. Dado essa distância que visualmente em ilustrações não parece ser tão grande, mas da ordem de anos-luz é o que basicamente nós temos maior, essa distância maior até entre sistemas, como o sistema solar. Então, é interessante notar que na ilustração, em ilustrações parecem ser coisas muito próximas, ao ponto de que é imaginável que esses corpos iriam em algum momento se chocar, se tocar, mas
mesmo nessas longas distâncias, as interações é mais na ordem de interações gravitacionais, né? É um processo gravitacional. A interação que acontece entre essas estrelas é gravitacional, como eu comentei, e é um processo chamado fricção dinâmica. A força exercida em uma estrela em um aglomerado ou uma galáxia em um aglomerado de galáxias na direção oposta ao seu movimento. O efeito se deve ao excesso de objetos que se deslocam na retaguarda do objeto devido à atração gravitacional durante a passagem do corpo. Ou seja, temos uma galáxia que ultrapassa um aglomerado de galáxias, um corpo, de certa forma, maior, uma galáxia maior, um aglomerado de galáxias, e que essa interação, essa passagem, acaba interagindo com os corpos que estão logo atrás. Ou seja, se a velocidade for muito alta, você vai ter essa oposição da velocidade no sentido em relação à direção para onde está indo esse corpo menor. O resultado, no final das contas, é basicamente que o corpo menor ele tende a se espiralhar, ou seja, fazer um movimento de espiral em direção ao centro desse corpo maior. O corpo menor ele se aproxima do centro do corpo maior através desse processo de fricção dinâmica. Imagine um corpo, por exemplo, uma galáxia anã, ou um aglomerado de galáxias passando pelo mar de estrelas de uma galáxia maior, que é basicamente esse cenário que eu citei agora há pouco. Por conta desse acúmulo de massa atrás do corpo que está passando pela galáxia, surge uma força contrária ao seu movimento. Esse movimento acaba gerando essa tendência a pará-lo, que faz esse freamento desse corpo menor em relação ao corpo maior. A velocidade do objeto maior em relação ao maior faz com que o corpo atravesse a galáxia e influencie a força sentida por ele. Quanto mais rápido o corpo atravessa a galáxia, menos fricção ele sofre. É diferente, por exemplo, da fricção como o atrito. O atrito, se a velocidade está muito alta, ele tende a sofrer mais o atrito. Aqui, ele tende a escapar dessa fricção. Por conta da origem mesmo, porque aqui não há contato direto. Aqui é uma interação gravitacional, enquanto o atrito você tem o contato direto da matéria. Você tem uma interação eletrostática, digamos assim. Então aqui eles são sentidos opostos. A fricção, como atrito, ele seria quanto maior a velocidade, maior há essa interação de atrito. O atrito se aumenta. Enquanto que no sentido aqui de fricção dinâmica, quanto maior a velocidade do corpo menor em relação ao corpo maior, menos ele está suscetível a ele. Caso o corpo seja uma galáxia satélite ou um aglomerado globular, a velocidade mais importante é a velocidade de rotação desses corpos. Então não é simplesmente uma velocidade linear, é a velocidade em relação de rotação desse próprio corpo. Temos como resultado o corpo menor espirilando para o centro da galáxia maior. Ou seja, conforme esse freamento ocorre, ele tende, o corpo menor, a se aproximar, a fazer um movimento de espiral em direção ao corpo maior, é o centro do corpo maior. Vamos falar agora do processo de fusão. Um exemplo disso é o que está acontecendo agora entre a nuvem de Magalhães e a Via Láctea, que através dessa fusão, através, aliás, da fricção dinâmica, nós temos esse processo de fusão. Porque, nesse exemplo aqui, as nuvens de Magalhães têm a perda da matéria quando passa pela Via Láctea. As nuvens de Magalhães perdem matéria, através da fricção dinâmica, ao atravessar pelo disco galáctico da Via Láctea. E ao longo do tempo, isso tende a que as nuvens de Magalhães sejam completamente incorporadas à massa da nossa galáxia, a Via Láctea. Em torno de 14 bilhões levará a esse processo. No caso, isso pode ser visualizado nas correntes de gases arrancadas da grande nuvem de Magalhães, que é essa corrente magellânica.
é visualizável. É interessante que tem essa formação dessa corrente de massa, que no caso ocorre pela fricção dinâmica, que acaba sendo removida, retirada, ficando no processo dessa interação, dessa passagem da nuvem de Magalhães pela Via Láctea. A fusão é uma das etapas mais importantes para a formação e evolução das galáxias. É através da fusão que as galáxias podem ou perder massa e movimento angular. Então, a galáxia fria, ela nessas interações ela perde esse momento angular, ela perde esse movimento e também ela perde a massa, como no caso de nuvens de Magalhães, em relação à Via Láctea. Se duas galáxias colidem com velocidade muito alta, que há esse processo de encontros muito rápidos, as estrelas não têm tempo para alterar suas posições. Uma vez que a fricção dinâmica é inversamente proporcional à velocidade, elas acabam atravessando uma outra sem frear demais. Porém, as estrelas ganham um pequeno empurrão aumentando sua velocidade cinética. Então, quando não há esse processo devido à alta velocidade, elas acabam até ganhando mais energia cinética. Não necessariamente a matéria fica incorporada numa galáxia menor, mas a depender da velocidade, essa velocidade que ocorre em relação a essa colisão. Se a velocidade é muito alta, elas atravessam e ganham até uma energia cinética. Um exemplo dessa fusão pode ser visto na galáxia Roderick-Carruagem. Uma das galáxias atravessou a outra, não se sabe ao certo de qual, e isso causou a expulsão de material em forma de anel, com 46 kParsec de diâmetro, onde ocorre a formação estelar. Um parsec é aproximadamente 3,26 anos-luz. Então, 46 quiloparsecs de diâmetro desse anel, que acabou sendo formado nesse exemplo de fusão. Temos agora o movimento de Tidal Strip, galáxias, assim, por isso que até a nomenclatura de um corpo é mais para uma visualização do processo, porque galáxias, assim, como matéria no geral, ela não é sólida, perfeitamente distribuída, não é homogênea. No caso aqui, como são muitos corpos, isso é mais fácil de ser exemplificado, mas a matéria no geral ela não é pontiforme, ela tem distribuições diferentes. Então, elas possuem tamanho e volume consideráveis, assim, elas sofrem forças de maré. Então, corpos no geral sofrem força de maré devido a eles não serem putiformes. Se uma galáxia ultrapassa seu tidal radius, que é o limite no qual o gás está ligado gravitacionalmente à galáxia, ela perde material para outra galáxia. Então, é como fosse, de certa forma, ao análogo galáctico de uma das estrelas, de uma estrela binária ultrapassando seus limites. É como se fosse o limite de Roche, mas essa analogia tem limitações. Vou executar o vídeo aqui para maior visualização do entendimento. Isso aqui está passando, não está indo. Veja como é interessante essas simulações assim. Ela exige um alto processamento computacional, né? Porque são muitos corpos para simular uma galáxia, mesmo que pequena.
Só para exemplificar em palavras, você veja que conforme há essa interação entre as galáxias, esse aglomerado de estrelas, esse aglomerado de galáxias até, você tem essa tendência até visual de você enxergar aonde está ocorrendo a interação, aonde você está vendo até a atuação dessa interação gravitacional. Então você vê matéria sendo trocada ao longo das interações. Temos as galáxias Starburst, são um possível resultado de interação entre as galáxias. Elas são galáxias com uma taxa de formação estelar extremamente alta. Essa formação estelar pode ocorrer no núcleo ou no disco inteiro e é provocado pelo colapso do gás e da poeira. Uma vez que quase todo o momento angular da galáxia se perdeu na interação violenta com outra galáxia. Interessante dessas simulações que eu até tinha comentado, no caso do Tidal, essa questão de problema de N corpos, de múltiplos corpos. Analiticamente é um processo muito difícil de ser trabalhado, sabe? Pensa você fazer equações para se lidar com o problema de corpos na ordem de 10 mil a 100 mil corpos, que é uma galáxia basicamente. Então, uma galáxia pequena possui milhares de corpos e resolver isso analiticamente é muito difícil. Aliás, até para poucos corpos, 10, até menos, você tem essa dificuldade de fazer isso analiticamente. Não necessariamente algo trabalhoso de ser resolvido, mas é de ser o tempo que se leva. Você usa de métodos numéricos para se aproximar. Tem essa questão de possibilidade de você conseguir ter uma precisão alta a depender de múltiplas interações. Esse é um problema de que astrônomos em geral tendem a lidar e felizmente nós temos a capacidade computacional cada vez maior para lidar com esse tipo de simulação. Então, na prática, as interações de galáxias são muito complexas para serem calculadas analiticamente, já que elas são formadas por milhões de estrelas além do gás, poeira, matéria escura e possível buraco negro massivo em seu núcleo. Ainda não temos ferramentas matemáticas que resolvem esse tipo de problemas que envolvem múltiplos corpos interagindo. Conseguimos resolver apenas problemas que envolvem dois corpos. Quando tem mais de dois corpos, a gente tem problema de... É uma equação diferencial que não tem solução, basicamente. Não se incomodem, não se assustem com esses termos, mas basicamente você não há uma solução analítica dessa equação quando você tem um terceiro corpo. Então você se aproxima através de métodos numéricos, você assume algumas variáveis com uma constante, você dá um valor para ela, basicamente isso. Mas uma forma de lidar isso, principalmente quando você aumenta o número de corpos, é utilizar métodos numéricos. Métodos numéricos você consegue transmitir através de linguagem de código e executar no computador. Assim, recorrendo a métodos numéricos, começando com o número de massas putiformes, cada uma com sua velocidade inicial e usando a lei de gravitação e segundo a lei de Newton para calcular o movimento de cada uma em pequenos passos de tempos. É interessante que você, com simulações, você consegue discretizar com mais facilidade o tempo, entende? Você consegue acompanhar a evolução com mais detalhes. É melhor, em alguns momentos melhor do que uma mera experimentação, visualização, e você consegue até estabelecer até alguns critérios, algumas variáveis que podem ter através do seu modelo, se o seu modelo estiver bem preciso, que pode pesar ou não na evolução de uma galáxia, por exemplo. Aqui temos um vídeo de uma interação que vai mudando a quantidade de corpos, ela já começa com uma quantidade razoável de corpos, e é interessante que você começa a perceber que o quão complexo é se fosse fazer isso analiticamente, mesmo num vídeo como esse. Mas, novamente, é uma questão de limitações matemáticas também. Aqui, ó, com 62 corpos, temos o plano x, y e xz.
Agora com 600, não, 625 corpos. Veja a beleza até do processo como um todo. Por fim, é fácil até entender que aumentando a complexidade, você tem aumentando a quantidade de corpos, você tem uma complexidade maior no entendimento se fosse usado ferramentas que não computacionais. É por isso que demanda um uso de supercomputadores, né? Você tem múltiplos corpos, tem simulações que vão para milhões de corpos, milhares de corpos, e isso exige uma quantidade alta de processamento computacional. Aqui podemos ver que o quão são efetivos os modelos. Esse modelo aqui é uma das primeiras simulações, irmãos Tonry, em 1972. Eles modelaram duas galáxias com núcleos e discos de mais ou menos 50 estrelas, para você ver que na época era algo que era passível de ser feito. Hoje em dia isso, como eu já comentei, escalona para milhares de corpos. Apenas calcularam as forças aplicadas pelos núcleos nas estrelas, conseguindo reproduzir algum sistema, como a galáxia M51 e as antenas. Também conseguiram mostrar que as galáxias irregulares, como a M82, são resultado de interações gravitacionais. Veja aqui ao lado uma imagem, um desenho, uma ilustração da simulação, como que é feita pela simulação mesmo, pelo modelo, e o quão preciso, mesmo com poucos corpos, ele consegue demonstrar em relação à imagem empírica, no caso do modelo da M51. Temos aqui simulações de colisões aqui. As simulações mais modernas conseguem incluir cerca de 100 mil estrelas, além do gás, poeira, matéria escura. Esses detalhes que fazem uma diferença enorme para a evolução do modelo. Eles levam em consideração as várias interações entre os diversos componentes da galáxia. Em alguns resultados, essas simulações mostram que os ralos de matéria escura reduzem o tempo que leva para a fusão das galáxias. As simulações indicam que as galáxias tendem a evoluir para galáxias elípticas através da fusão. Aqui temos o modelo mais aceito hoje, que é o modelo da Via Láctea, que é o modelo hierárquico de fusões proposto por Ciardi e Zinn, de 1978. Nesse modelo, estruturas menores se formam primeiro e vão se fundindo para formar estruturas maiores. Um outro modelo alternativo usava o contrário, que estruturas maiores acabam se dividindo para formar estruturas menores, mas é esse modelo do Zinn e Ciardi que são os mais aceitos atualmente, que conforme o tempo esses objetos menores tendem a se fundir para formar essas estruturas maiores. Logo após o Big Bang houve flutuações, agora vamos falar da formação da Via Láctea, teve essas flutuações de densidade bastante grandes, de até 10 a 12 vezes a massa do Sol. Essas flutuações de densidade se contraíram formando estrelas, em alguns casos até mesmo formando aglomerados globulares. Essas estruturas eram praticamente galáxias anãs, que você há essas regiões de sobreposição e sobre densidades menores da ordem de 10 a sexta a 10 oitava da massa do Sol. As estruturas no centro das flutuações formam-se mais densas, se desenvolvendo mais rapidamente, o que deu a elas uma maior metalicidade. Essa é a origem do bojo ou protobojo. As zonas de sobredensidade mais afastada eram menores e possuíam uma metalicidade mais baixa. Eram atraídas para o centro. Chegando perto do centro, essas estruturas eram rompidas por forças de maré, o que originou as estrelas do halo. Apenas cerca de aproximadamente 10% dos aglomerados globulares sobreviveram às forças de maré, dando origem aos aglomerados globulares do halo.
As estruturas formadas longe das flutuações de densidade com menor massa sobrevivem até hoje compondo as atuais galáxias satélites da Via Láctea. Algum dia serão incorporadas na galáxia, como as nuvens de Magalhães e a galáxia de Sagitário, por exemplo. Fragmentos longe de qualquer sobrecidade, talvez maior, sobreviverão para sempre como galáxias anãs. Mas o gás dos fragmentos rompidos caíram para o centro e, tendo um momento angular por causa de torques e protogalácticos, formou-se um disco. Dentro desse disco, algumas nuvens conseguiram resfriar e formar estrelas. Era a origem do disco espesso, e depois de formado o disco espesso, o gás que sobrou, ainda mais enriquecido, se manteve no plano com uma escala de altura de aproximadamente 600 parsecs. Inicialmente, esse disco se automanteve, essa espessura, partes que se esfriavam se contraíam, começavam a formar estrelas, se reaqueciam e se reexpandiam. Com o tempo, a formação de estrelas fez a densidade do gás diminuir, o que fez a formação estelar também diminuir, assim o disco se reduziu a apenas 350 parsecs. Esse é o disco fino. Por fim, o gás se sobrou, se resfriou ainda mais, se contraindo para um disco de aproximadamente 10 parsecs, o atual disco de gás e poeira da Via Láctea. Para as estrelas jovens encontradas no bojo, a explicação é que essas fusões recentes com a galáxia satélite, ricas em gás, e esse gás se concentrou no disco e no centro, formando novas estrelas. A barra central da galáxia parece ajudar na migração de material para o centro, como se fornecesse um caminho até ele. Assim, parece que a Via Láctea se formou da fusão de várias galáxias anãs. Aqui temos a ilustração total do processo. Inicialmente, tem essa formação dessas primeiras estrelas, esse aglomerado de gás e poeira. Você tem, ao longo do tempo, com a formação de estrelas também esse aumento do momento angular, você tem essa rotação se surgindo, que favorece que haja essa diferenciação entre os discos, sabe? As pontas mais estreitas e no centro concentrando mais matéria. Mas, novamente, nesse formato de disco, já posteriormente. No último exemplo, você tem já um disco mais ordenado, uma rotação mais constante. Já tem basicamente a galáxia como conhecemos atualmente, a Via Láctea como conhecemos atualmente. Vamos falar agora das galáxias elípticas. Muitas dessas galáxias elípticas foram provavelmente formadas por um colapso similar àquele que deu origem às espirais, com a diferença que não havia gás sobrando na região de sobredensidade para a formação de um disco. Isso explica as baixas metalicidades encontradas nelas e a falta de gás. Como vimos, as galáxias elípticas que possuem gás provavelmente o adquiriram depois da sua formação. Temos uma ilustração aqui. Estrelas perderam sua matéria protogaláctica, o gás que foi consumido para a formação dessas estrelas, e depois a formação de um formato elíptico da galáxia. Aqui também temos os exemplos das galáxias elípticas gigantes, provavelmente resultados de fusões de galáxias espirais, como aquelas vistas nas simulações de colisão de múltiplos corpos. Nesse processo, os discos são destruídos e o gás é expulso. Uma possível causa das elípticas serem resultantes de fusões é o fato de que elípticas são mais frequentes em ambientes densos. Então, elípticas e elípticas massivas, elas têm maior densidade do que as espirais. As espirais têm a matéria mais dispersa, digamos assim, ao longo do seu volume. Temos as galáxias SD, que é central dominante, que vem de outras formas de classificar galáxias. A classificação de Morgan ou de Wilkes, que é baseada na concentração de luz nas galáxias. São galáxias gigantes nos centros de aglomerados de galáxias com tamanhos de até 1 miliparsec e centenas de vezes a massa da Via Láctea. Essas galáxias devem ser o auge de fusões de galáxias, ou seja, depois de sucessivas
fusões de galáxias, você tem essa formação dessas galáxias central dominantes, ou SD. 1 miliparsec é uma medida de 1000 parsecs, ou seja, são muito grandes mesmo. A galáxia elíptica Messier 87, que tem aqui na imagem. Temos os buracos negros binários. Em fusões de galáxias grandes, é inevitável a formação de buracos negros supermassivos binários. Os buracos negros centrais das galáxias envolvidas migram para o centro de uma nova galáxia através dessas interações, como foi comentado nos outros exemplos, que a fricção dinâmica faz com que eles acabem migrando para o centro de uma nova galáxia ao longo de várias interações. E com esses buracos negros chegando muito próximo, que se torna mais palpável o fenômeno de ondas gravitacionais, que foi até recentemente detectado. Eles se orbitam, os buracos negros, eles emitem ondas gravitacionais, assim perdendo o momento angular, aproximando ainda mais de suas órbitas. No final, há uma fusão desses buracos negros, resultando em um buraco negro ainda maior. Acredita-se que esses foram formados buracos negros centrais de galáxias gigantes, ou seja, você tem buracos negros centrais de algumas galáxias, elas acabam por fricção interagindo, você tem essa tendência a se aproximar cada vez mais, a perder mais velocidade. Nessas interações que aparecem essas ondas gravitacionais, conforme eles se aproximam, esses buracos negros, até chegar ao ponto de eles se aglutinarem, eles formarem um buraco negro ainda maior dessa interação deles. Buracos negros binários, onde foi visualizado até aquela imagem bastante interessante, captada pela Event Horizon Telescope, usando uma interferometria de longa linha base, que deu aquela belíssima imagem que aqui está sobre o disco de acreção. A imagem do disco de acreção, né? O buraco negro aparece como um círculo escuro oriundo por um disco orbital de matéria quente e brilhante que se encontra no centro da galáxia M87. O método permite, esse método que é o longa linha base, permite que vários telescópios se conectem, formando um telescópio virtual com a resolução que teria com um telescópio do tamanho ou igual à distância máxima entre eles. Ou seja, você tem uma ampliação na resolução do que é possível se enxergar usando esse conceito de telescópio virtual. Temos as galáxias ativas. São galáxias cujos os núcleos emitem quantidades de energia muito maiores do que as galáxias normais. Apresenta o espectro não térmico, então a emissão das galáxias são em toda a região, de todo o espectro, apresenta espectro não térmico, indica que a fonte dessa radiação é não estelar e variações muito rápidas em seu brilho, o que indica que a fonte de energia está concentrada numa região muito pequena. Seus centros são chamados de núcleos ativos de galáxia, ou na sigla AGN, vem da formação em inglês da palavra. Elas têm uma variedade bastante grande de formas e cores, mas podem ser descritas por um mesmo processo básico proposto em 1964 por Eldin Ernest Salpeter e Yakov Borishonovich Zeldovic. O gás sendo acelerado por um buraco negro supermassivo, milhões de massas solares, esse buraco negro central, com o gás caindo no buraco negro, forma um disco de acreção e rotação com um raio de alguns dias-luz e algumas semanas-luz. À medida que o gás espirala para o centro, ele transforma a energia gravitacional em energia cinética, acelerando, aquecendo e liberando enormes quantidades de energia. Então, à medida que tem essa tendência de, ao aproximar do buraco negro, eles fazem aquele movimento de espiral, que é espiralar, eles transformam essa energia gravitacional em energia cinética, onde há aceleração, e há o aquecimento e há
esse espectro sendo emitido no disco de acreção. Ao mesmo tempo, parte do gás pode ser ejetada a alta velocidade em direção perpendicular ao disco de acreção, formando os jatos e globos observados em muitas galáxias ativas. Toda a energia é irradiada antes da matéria cair no horizonte de eventos do buraco negro, pois além desse limite nada escapa. Então, o que está sendo visto aqui é basicamente o que não caiu no horizonte de eventos. Toda essa energia, toda essa matéria sendo expelida. Temos os quasares ou quase estelar, que é devido à fonte de rádio que é quase estelar, opticamente. É um objeto astronômico distante e poderoso e energético. Seu núcleo galáctico é extremamente ativo. O único quasar, e é interessante esse fato, emite cerca de 100 a 1000 vezes mais luz que uma galáxia inteira, com 100 bilhões de estrelas como a Via Láctea. Ou seja, um único quasar ele consegue emitir mais luz que uma galáxia como a Via Láctea, o único quasar. Temos também as radiogaláxias, são galáxias que têm uma emissão em rádio muito intensa, em torno de 10 a 33 a 10 a 38 watts, que é muita energia, acreditem. Observadas no óptico, geralmente tem aparência de uma galáxia elíptica grande, mas observadas em rádio apresentam uma estrutura dupla, com dois lóbulos emissores de rádio, localizados um em cada lado da galáxia elíptica. É a distância que chegam a 6 miliparsecs de seu centro. Outra característica das radiogaláxias é a presença de um jato de matéria saindo da fonte central, localizado no núcleo da galáxia. Assim como os quasares, você tem esse padrão aí de emissão. Aí. Você consegue observar esses dois jatos saindo do centro do núcleo da galáxia. Quase toda a radiação é emitida para frente e quase nada para trás, entre aspas. Porque localizar esse para frente e para trás, é por isso que eu comento o entre aspas, porque depende do referencial. Quando o jato faz um ângulo pequeno com a linha de observação, você tem essa relação do referencial sendo observador. Quando o jato faz um ângulo pequeno com a linha de observação, o lado apontado para nós aparece muito mais brilhante. Além disso, outro lado, chamado contrajato, pode se encontrar atrás de um disco de poeira, o que torna invisível para nós. Então a gente consegue ver a depender dessas características os jatos. Temos as galáxias Seyfert, não é Seinfeld não, é Seyfert, descoberta por Carl Keenan Seyfert em 1943. São galáxias espirais com núcleos pontuais muito luminosos, que contêm aproximadamente metade da luminosidade total da galáxia no óptico. São, na maioria, espirais, mas em uma porcentagem pequena de todas as galáxias, ou seja, elas não são tão frequentes como parece, porque elas são oriundas de formações posteriores. Em relação aos outros tipos, elas são, a maioria dessas galáxias são espirais, mas não tantas dessas galáxias que existem. São frequentemente acompanhadas por outras galáxias. Consegue-se observar a galáxia hospedeira com facilidade. Então você tem esse padrão de ela estar próxima de outra galáxia, uma galáxia hospedeira. Galáxias mais distantes, antigas. Esse é um ponto bastante interessante, dado ao telescópio Hubble, essa descoberta dessa distância até onde nós conseguimos visualizar essas galáxias. A mais distante, portanto, a mais antiga imagem, essa relação entre distância e relação ao tempo, ou seja, quanto mais longe, é muito interessante. A imagem de galáxia que temos é da Hubble Ultra Deep Field. Essa imagem retrata o universo como ele era há 13 bilhões, e baseado nisso nós temos a idade, a datação do nosso universo, através do que nós conseguimos captar, a maior distância que conseguimos captar da emissão. A gente tem aproximadamente, a partir de 13 bilhões, mais ainda, a origem do nosso universo, mas como tem o tempo de formação, tem o tempo de
início de formação de estrelas e galáxias. Então, você tem essa pequena diferença em relação ao tempo do universo, ao tempo e que tem até na primeira ilustração desse slide, em relação ao tempo que temos visualmente do Hubble Ultra Deep Field. Estima-se que haja 10 mil galáxias dentro da área estudada pelo telescópio Hubble. E é interessante que são milhares, são muitas galáxias que conseguimos visualizar e para ver que antigamente que nós imaginávamos que até no Kant, com a questão do Kant, com poucas interações, essas galáxias às vezes isoladas, nós vemos que a quantidade é enorme de estrelas, a quantidade de galáxias é muito grande. Mesmo o que nós conseguimos visualizar já é um número muito grande. Galáxias mais distantes, continuando, apesar da maioria dos pontos visíveis no telescópio Hubble possam ser observados em infravermelho a partir da Terra, o telescópio Hubble é o único instrumento capaz de fazer observações dessas estruturas distantes com comprimentos de onda da luz visível. Elas tinham uma aparência bem diferente das galáxias atuais. Deve-se tratar de fragmentos protogalácticos. Então, essas são galáxias mais primordiais, dada essa distância que elas estão. Então, elas têm informações diferentes das galáxias que são mais próximas das nossas. O futuro da nossa galáxia. Vimos que a galáxia de Andrômeda era uma exceção entre as outras. Em vez de estar se afastando de nós, Andrômeda, é interessante visualizar isso na primeira aula, sofre um blue shift, ou seja, está chegando cada vez mais perto. Essa relação em blue shift e red shift, dessa relação entre afastar ou se aproximar e o espectro. Então, esse padrão de velocidade sendo positivo, você tem essa relação de coloração mais azul, blue shift. Porque ela está em nossa direção, ela está se aproximando cada vez mais. Se aproximando da Via Láctea cerca de 120 km por segundo. Em cerca de 4 bilhões de anos, as duas maiores galáxias do grupo local irão colidir, formando uma galáxia elíptica gigante. E é interessante, eu não coloquei aqui porque os vídeos no geral são mais longos, desse choque, dessa interação, choque entre aspas, dessa fusão, você tem a formação da milcômetra ou lactômetra, que é a formação da galáxia Andrômeda com a nossa galáxia Via Láctea. O sistema solar provavelmente vai sobreviver à fusão, mas deve parar mais longe do centro da nossa galáxia. São 4 bilhões de anos para isso ocorrer, aproximadamente, mas muita coisa irá se alterar até na nossa vizinhança, no caso, o sistema solar. Algum tempo depois, a galáxia Triângulo se juntará a essa nova galáxia, que é a lactômetra, ou micômetra. É a junção da palavra de Via Láctea com Andrômeda. Em resumo da aula, aqui, fazendo apanhado, as galáxias possuem interações complexas entre elas e o ambiente à sua volta, dependendo de diversos fatores para sua evolução. Um dos fatores determinantes para a evolução da galáxia é a sua massa. Até aquela questão da região de densidade, de sobredensidade, como se formou essas regiões, como a massa por volume que existe, a densidade ali é importante para o evoluir da galáxia. É ela quem vai definir propriedades como luminosidade, a formação de estrelas, por exemplo. Sabemos que as galáxias podem apresentar duas tonalidades. Espiral, ricas em gás grande e formação de estrelas. Elípticas, pobres em gás e baixa formação de estrelas. Então, como eu comentei até nos slides passados, as elípticas são mais dispersas, não têm uma forma muito bem definida, enquanto que as espirais, elas têm uma forma bem característica de galáxias maiores, mais densas, que tem mais formação e interação entre estrelas, formação de estrelas são mais ativas. A evolução das galáxias pode acontecer basicamente por dois processos. Novamente, há forças de maré, há outras variáveis, mas basicamente macro interações que podemos ver colisões, que a troca de gás e poeira pode dar início a uma nova fase de formação estelar. Entretanto, as estrelas da galáxia não sofrem nenhum tipo de colisão direta.
é a interação gravitacional, basicamente, e a fusão. Galáxias se encontram e se juntam, formando uma nova galáxia. Após sucessivas colisões, interações, você tem a galáxia se fundindo. As fusões de galáxias podem ter três resultados. Galáxias espirais com galáxias espirais formam uma galáxia espiral. Quando uma galáxia com grande massa se junta com uma de pouca massa, ou seja, ela vai ter uma formação espiral devido à grande densidade e à grande quantidade de massa que vai resultar disso. Galáxia espiral com galáxia espiral, quando as duas galáxias têm massas semelhantes. Galáxias de massas menores normalmente dá uma elíptica mesmo da formação de duas espirais. Galáxias elípticas com elíptica formam uma elíptica gigante, uma maior. Como ambas têm pouco gás, não haverá formação de estrelas. Ela é basicamente a aglutinação da matéria que elas têm. A formação da galáxia e seu tipo depende da massa de sobredensidade protogaláctica, a eficiência da formação, se sobra ou não gás, que aí define mais ou menos a forma primordial que vai ter a galáxia, que pode se alterar ao longo de outras colisões, outras interações, e o ambiente, se ela está mais isolada ou não, se ela tem transferência de momento, como a fricção dinâmica, se ela ocorre fusões, tudo isso vai influenciar na forma, no visual da galáxia ao longo do tempo. Aqui tem um quadro resumo aqui. Então temos galáxias mais isoladas, elas ficam mais dispersas. Perturbadas por outras galáxias, elas já têm um padrão mais irregular, mas basicamente as mais interessantes, que são as espirais elípticas, ela tem basicamente também ou gás sobrando para formar espirais, ou sem gás sobrando para formar as elípticas. Mais fusões formam as elípticas gigantes ou as central dominantes. Chegamos ao fim aqui da nossa aula. Basicamente eu peguei material muito baseado nas aulas anteriores, nas aulas do professor, muito obrigado ao professor Peter Esteira, material muito bom, verifiquem lá. Temos esses slides das aulas de astronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e temos a IAGE da USP, que também tem bastante seminários e slides a respeito de colisões e galáxias. De qualquer forma, o QR Code vai ficar na descrição, a gente vai mandar no chat. É interessante, esse primeiro QR Code é o de teste, você vai responder algumas perguntas relacionadas ao tema da aula. É voluntário, mas é bom, eu fico muito feliz. Se quer me deixar feliz, você responde esse questionário aqui. E também tem não esqueça de responder o questionário de presença, para quem se interessa por um certificado, para ganhar horas complementares, né? Que é esse formulário aqui, formulário de presença. Tem o link, vai deixar na descrição e no chat também. Como essa aula gravada, terá um tempinho de 30 minutos para você mandar perguntas no chat e a gente responderá no chat. Então, essa aula é gravada, tenho que reforçar, no vídeo não será respondido. Dúvidas? Esse é o momento, sabe? Faço perguntas no chat, terá um tempo aproximadamente de 30 minutos para isso. Qualquer coisa, comentem aí, tá? Críticas, sugestões, nós temos redes sociais, então Facebook, Instagram, podem nos contatar, podem mandar um e-mail também, para mim mesmo tem um e-mail no começo da aula. E curta, compartilhem, divulguem nosso projeto, que a gente atingiu a marca de 1000 inscritos, parabéns, fico muito feliz, muito obrigado pela colaboração, assim, tem muita gente que está compartilhando, dá um feedback muito positivo, críticas negativas também, nós aceitamos, de qualquer forma, muito obrigado, tá? E não esqueça, se tiver alguma dúvida, pode perguntar nesses 30 minutos que ficarão aqui no final da aula, tá? Muito obrigado, tá? E eu vou deixar agora, rapidamente, o QR Code, a imagem com os dois QR Codes e o link. Mas, novamente, tá no chat e na descrição, caso não consiga visualizar com a qualidade do vídeo do YouTube.